Olá, eu sou o Sandro Farias e começa agora o Ocupação. Aqui a gente coloca os estudantes universitários frente a frente com os deputados. E o tema de hoje é a consciência negra, num país tão miscigenado e ao mesmo tempo desigual, assim como o nosso. E quem vai fazer as perguntas são os estudantes universitários de todo o Brasil, que estão na Câmara dos Deputados, participando aqui do estágio Visita. Sejam bem-vindos, gente. Um pouquinho mais de barulho, porque... Hoje os estudantes eles vão conversar com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo, que é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, e o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo. Mas antes de começar o nosso debate aqui, vamos ver o que os estudantes fizeram nesta semana. Eles participam de mais uma edição do programa Estágio Visita e acompanham de perto o trabalho da Câmara. Dá só uma olhada nas imagens que eles nos mandaram. Parabéns a todos. Espero que estejam gostando dessa semana aqui na Câmara dos Deputados. Hoje a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, que foi agora, dia 20 de novembro. Tem avanços para comemorar ou não? O que falta avançar em termos de lei e comportamento? Racismo, preconceito, violência, intolerância, desigualdade social e também apropriação cultural. Esses pontos devem ser discutidos pela sociedade não só no 20 de novembro, mas sempre. Vamos ver agora uma reportagem com o professor da UNB, Richard Santos, que é um defensor e ativista da área, para a gente começar a nossa conversa. Educação, participação, acesso aos meios de transformação, ou seja, agora próximo teremos eleição, já se começa no país debate sobre eleição, participação nos processos eleitorais, incidência nos partidos políticos, participação nos espaços de poder. Acredito que esses sejam os pilares para a transformação, para a reconfiguração de uma sociedade brasileira plural, com reconhecimento dos saberes, reconhecimento das culturas e identidades diversas, plurais, que formam o país. Nós tivemos avanço na luta de inclusão e de conscientização, porque você tem a inclusão e tem a reconfiguração do pensamento também. Você tem mais jovens, por exemplo, entrando na universidade, mais jovens participando dos debates sociais, e aí você tem a reconfiguração do pensamento, isso sim. Agora, esse avanço não significa exatamente melhoria da qualidade de vida da população negra, dessa que eu chamo, inclusive, na minha tese, de maioria minorizada. É um termo que eu utilizo para dizer o quê? Que a gente tem uma maioria populacional, uma maioria de composição do país de negros, mas financeiramente, economicamente, nos estratos são minorizados, enfim. É uma maioria de presença, de corpos presentes, mas que incidindo na vida social, financeira do país, minorizada, colocada no lugar de minorias, que não somos, Pois é, e a gente já tem perguntas aqui da nossa plateia. Queria saber quem vai ser o primeiro a falar com a gente. Qual que é o seu nome? Boa tarde, meu nome é Eduardo Cavalli, sou de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Qual o curso que você faz? Eu faço Direito. Direito. Para quem que você quer perguntar? Queria perguntar para o secretário. Secretário, tem uma frase muito famosa do ator Morgan Freeman, que ele fala que o racismo vai sumir quando a gente parar de falar Dia da Consciência Negra, Dia da Consciência Branca, Dia da Consciência Amarela e falar Dia da Consciência Humana. E esses dias a Glória Maria repostou essa frase, falando que concordava com ele, e ela foi massacrada por muitos, mas a gente viu que muitos negros concordaram com ela e deram apoio para ela. O que o senhor pensa sobre esse pensamento de algumas pessoas negras? Sim, primeiro eu quero agradecer a sua pergunta,
Sobre a consciência negra, para a pessoa ter uma consciência negra, primeiro ela tem que ter uma consciência humana. A pessoa tendo a consciência humana, jamais nós teríamos o preconceito ou o racismo no Brasil. Só que, infelizmente, né, como bem o professor disse, nós somos a maioria da população brasileira, mas nós somos uma minoria ainda política, né? Nós não somos invisíveis, mas somos invisibilizados. E nós precisamos de momentos, não só no dia 20 de novembro, mas no ano todo, para que nós possamos discutir a realidade do racismo no Brasil. O racismo, antes de nós termos ações para que possamos promover a igualdade racial, nós precisamos primeiro identificar e saber que o racismo existe. Sobre essa questão da frase de Morgan Freeman, que é uma das frases que muitos do movimento negro também usam, as discordâncias elas são por causa, talvez, da frase. Mas o intuito nosso, que trabalha pela promoção da igualdade racial, é para que nós enfrentemos o racismo, erradiquemos realmente a questão da discriminação, para que nós não precisemos mais de termos discutir sobre a questão de uma consciência negra, de uma população que é a maioria, mas ainda invisibilizada. Eu creio que a discussão da frase ela é menor pela questão do racismo no Brasil, ao qual impera ainda nos dias de hoje. Mas eu creio que para ter uma consciência negra, antes você tem que ter uma consciência humana. Isso aí, obrigado. Temos pergunta aqui desse lado da plateia agora, eu acho, né? Minha pergunta é para o deputado. Deputado Chico Alencar? Chico Alencar. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião diante de sua experiência política, partidária, em relação à mulher negra na política, no qual a oportunidade que poderia ser dada a uma mulher negra representar não só a mulher negra, mas a mulher em si. Mas como o racismo, né, já é grande em relação ao negro, mas existem dois racismos, que é contra a mulher e a mulher negra. Então, a mulher negra ela passa por dois processos. Então, o que é que você acha da oportunidade da sociedade ver a mulher negra como um grande avanço nesse espaço político? Eu aproveito para dar um pequeno toque na pergunta do Eduardo também. O Dia da Consciência Negra é uma afirmação histórica que simboliza já um processo de reconhecimento no povo da raça Brasil da nossa negritude, sempre negado. Eu me lembro, quando eu era jovem, não faz tanto tempo assim, quando eu era menino, tinha só o 13 de maio. A libertadora dos escravos era a redentora, boníssima e branquíssima Princesa Isabel. Aí começamos a descobrir Zumbi dos Palmares, por isso 20 de novembro. E começamos ainda em processo a descobrir a nossa belíssima raiz negra. Nós somos um povo mestiço. Meu saudoso querido amigo Fernando Brant, compositor, fez muitas músicas com o Milton Nascimento, falecido precocemente, ele falava povo da raça Brasil, e que a cor da pele é apenas a roupa que veste o ser humano. Mas para se atingir essa consciência humana, a gente precisa reconhecer as nossas etnias e culturas que não vieram para o solo brasileiro com o mesmo terreno para prosperar. Um negro que entra aqui como escravo, o branco interiorizado, o índio interiorizado e dizimado, ele tem condições muito menos propícias para florescer na sua humanidade. Daí que existe, sim, o racismo, velado ou não, existe a discriminação. Na minha infância, de novo, pô, você vai lá, isso é programa de índio, é um programa bom, bacana, ecológico, quem sabe não. Tinha uma conotação muito negativa. Então, é claro que isso se manifesta, e aí gostei muito quando o professor da UNB falou de maiorias minorizadas, nas oportunidades. As maiorias sociais, inclusive do ponto de vista étnico e cultural, não são maiorias políticas. Os negros, que são os não brancos, são 80% da população brasileira. Eu também faço parte. Ó, coloquem nossas mãos aqui. Aqui, ó. Está faltando um sueco aqui, né? De qualquer maneira, na representação política, o predomínio é dos, aspas, suecos. A mulher negra, ela é bidiscriminada. Pelo fato de ser mulher, só tem no máximo 10% de mulheres no parlamento brasileiro,
e as mulheres são já a maioria em relação aos homens, na população em geral, e a questão da negritude também é um óbice, é uma barreira, mas a gente está avançando. Esse próprio programa, vocês aqui, as perguntas que fazem, nós aqui, somos um significado de que tudo está mudando, felizmente. Deputado, contanto que esse seu eco que você tenha falado não seja eu, tá tudo certo. Tinha um Dá até pra sugerido, colocar olha aqui, a mão vamos aqui lá, junto, põe a mão porque- de novo. Aqui, ó, mas ele é acolhido também, porque veio branco Brasileiro, pobre. graças a Deus. Não é os europeus, os portugueses, sobretudo, não chegaram aqui só os capitães hereditários, embora haja capitania hereditária até hoje. Nos seus estados, os coronéis, seus filhos, netos, não estão dominando a política muitas vezes? Isso aí. Temos agora uma pergunta aqui no palco. Aqui. Por favor, qual é o seu nome? Eu sou a Maria Eduarda Marzalek, eu sou de Manaus, Amazonas, e eu estudo Direito. A minha pergunta é para o senhor deputado Chico Alencar, do PSOL. Primeiramente, o senhor é de um partido com muito engajamento jovem, e principalmente dessas maiorias minorizadas. O senhor gostou do termo e eu também. Então, quais são as políticas, qual é o projeto de lei que o partido do senhor e o senhor estão desenvolvendo para assegurar a representatividade que essa maioria minorizada quer ver no partido do senhor? Seu nome mesmo? Maria Eduarda. Eu vou dividir, inclusive, com o Jorge, não para ele responder pelo PSOL, mas também para trazer essas ideias. Primeiro, o Brasil não precisa hoje tanto de leis. Vocês sabem quantas leis existem no país, considerando posturas municipais até legislação federal? 150 mil. E, no entanto, 80 artigos da Constituição, que é a lei maior, não foram regulamentados. Então, a gente vive uma cultura meio jurisdicista, herança da colonização portuguesa. Às vezes, outro dia, descobrindo que até ordenações manuelinas da colônia ainda estavam em vigor. Esqueceram de anular. Mas, agora, e sim de políticas públicas. O nosso empenho do PSOL, por exemplo, na lei principal, que é a orçamentária, é garantir para os direitos humanos, para as políticas de promoção racial, para as políticas antidiscriminatórias, os recursos necessários. É uma batalha. E nós estamos sempre em todas as frentes de combate ao racismo, à discriminação, de afirmação da dignidade indígena, que estão com suas terras e culturas mais do que nunca ameaçados. Então, há um conjunto de fatores, eu não falaria de uma lei específica, contra todos os segmentos discriminados, os idosos, os LGBT, os negros, os índios, as mulheres. Há um conjunto de pessoas no Brasil que têm menos direitos que os outros, por mais que a lei, o texto geral, a Constituição, inclusive, que é muito positiva, afirmem o contrário. Só que entre a lei e a vida real vai uma distância, vai um abismo muito grande. Mas tem muito que avançar, inclusive no ponto de vista legislativo. Deputado Jorge pode complementar. Olha, Maria Eduarda. Sim, temos o microfone. Maria Eduarda, eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente, e na hora que o deputado Chico Alencar fala que não precisa mais de leis, eu concordo plenamente com ele. Tá? Em relação ao negro especificamente, políticas públicas voltadas para as minorias. Né? Não podemos esquecer que nós somos maioria, e mesmo assim não existe políticas públicas específicas para essa classe. Então, eu acho que aonde a gente vai, sempre, principalmente em setores, vamos dizer, socializados, sempre nós somos minorias. Então, na escola, nas faculdades, né, a presença do negro sempre encontra em minoria. Então, eu vejo a necessidade, sim, desse, aproveitando a pergunta, acho que do Eduardo, não é isso? Em relação ao dia 20, em relação a esses dias de discutir a questão da consciência negra, extremamente positiva, sim. Da gente estar refletindo, estar tendo a oportunidade de estar fazendo uma reflexão sobre essas questões no Brasil, não só em relação à consciência negra, mas em outras oportunidades, outros assuntos, eu acho que é extremamente importante. Isso ganha uma mídia gratuita, que é importante nessa discussão. Eu podia só complementar, para não ficar nenhuma dúvida.
É claro que, de acordo com os tempos, você vai tendo necessidade de atualizar a legislação, e essa é a nossa função, e também de até trazer leis novas face a realidades novas. Nós temos aqui uma comissão muito importante e pouco conhecida. Sabe qual é? A de legislação participativa. Ela recolhe sugestões de indivíduos, de pessoas, de movimentos, de organizações da sociedade, de projetos de lei. Então, essa é a melhor lei, que vem de uma demanda popular. Então, cabe sim. Eu só quis dizer que não é tanto você fazer leis, ter aquele ranking. Eu, como deputado, apresentei 200 projetos, isso é bobagem. A gente tem que legislar, a lei orçamentária anual é a mais importante delas, e às vezes você faz a lei e o governo não executa. Os governos, vale para prefeito, governador. A gente tem que fiscalizar os executivos, até dos nossos próprios partidos, e a gente tem que estimular a cidadania, a organização da população. Parlamentar, legislador, não é só para fazer leis. Agora, vem ideias permanentemente. Outro dia, veio uma sugestão que eu achei, assim, diferente. Parece que é lei na França. Sabe o que é? Para acabar com a ditadura da juventude, vocês ainda não sentem isso, nós mais coroas sim, qualquer publicidade que tenha Photoshop, que fez a modelo ficar mais bonita do que já é, tem que vir uma definição ali embaixo. Olha, essa foto foi trabalhada e tal, para não gerar aquela... Tem gente jovem que fica anoréxica porque quer imitar modelo. Eu achei a ideia interessante, mas imagina a polêmica que vai causar, né? Então... Vamos continuar com as perguntas, então, da plateia. Parece que temos uma pergunta por aqui. Qual o seu nome? Olá, eu me chamo Bruna, sou de Curitiba, Paraná. A minha pergunta é para Qual o seu curso, Bruna? Direito também. Ótimo. A minha pergunta é para o secretário. Eu já ouvi muitos relatos de... Na realidade, vamos começar assim. O que é o negro para as cotas raciais? Porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que são brancas, mas por terem parentesco, talvez distante ou não, com negros, alegam ser negros porque se identificam com isso, supostamente, e conseguem se inserir em concursos, em vestibulares, através das cotas. O que é o negro, então, para as cotas raciais? Sim, obrigado pela sua pergunta. Né? A lei que reserva, né, o que nós chamamos de sistema de cotas das universidades, que é a Lei 12.711, ela é clara na questão, né, do Brasil, pretos e pardos são negros. E nós, por essa lei, é que nós realmente identificamos os afrodescendentes, os negros. E essa lei foi realmente uma conquista do movimento negro no Brasil. É uma das grandes conquistas, não só nas universidades, mas também no serviço público. Só que nós não acreditávamos que uma ferramenta tão importante para que o negro realmente estivesse no local onde ele geralmente não está, nós tivéssemos as fraudes, as tentativas de fraudes e as fraudes. E o próprio STF, na ADPF 186, fez uma orientação, que as universidades federais pudessem se conscientizar de que só a autodeclaração não era suficiente, e que então criassem mecanismos de verificação. A DPF orienta isso, só que é uma orientação e não se tornou uma obrigação. E esse mecanismo de verificação é pelos fenótipos, que está ainda em análise. Passamos agora por uma consulta pública para que a população também nos ajude nessa verificação e para que então nós pudéssemos verificar. Tivemos várias sugestões, né? Uma delas até radical, de que tirassem os pardos, porque nós temos no Brasil 28 tipos de pardos. E essa dificuldade do pardo mais claro, do pardo mais escuro. E esse mecanismo passou por uma consulta pública, fizemos um seminário jurídico também sobre o sistema de cotas no serviço público. Essa aferição, ela se faz necessária. Estamos aguardando essa consulta para ver realmente, o fenótipo só, que são os traços, né? É suficiente? Nós temos algum outro mecanismo que a gente possa utilizar na verificação, mas o mais importante é deixar claro que o sistema de cotas ele se faz necessário, ele é efetivo, e agora nós precisamos realmente trabalhar para que realmente o negro ele ocupe o espaço dele que é de direito.
no artigo 6º da Lei 12.711, fala que a secretaria, né, ao qual eu sou secretário, e o MEC que trabalha o monitoramento do sistema de cotas. Nós percorremos o país, enviamos agora um relatório, requisitando o relatório de todas as universidades, para que nós possamos ver realmente se o negro está ocupando esse espaço e se há a ambientação para que esse aluno negro também permaneça nas universidades. Porque uma coisa é eles entrarem, outra coisa é permanecer. Geralmente são jovens de periferia, um outro ambiente em que o ambiente acadêmico não é natural ou seu próprio. Mas o importante é que nós tenhamos esses mecanismos de verificação. Um exemplo é na UFMG. Agora, há pouco tempo, em que um aluno não negro, né, ocupou um espaço do aluno negro, porque o UFMG não quis atender a demanda que era a orientação do STF. Então, nós, enquanto Secretaria de Igualdade Racial, estamos solicitando ao MEC para que juntos possamos editar uma portaria obrigando as universidades federais a criarem seus mecanismos de verificação. Temos vários casos nessas verificações de alunos não negros que se bronzeiam, colocam cremes para escurecer a pele para passar pela banca de verificação. Também temos vários casos de alunos que, para a reserva de vagas, coloca como negro, só que naquele registro interno da universidade coloca como não negro. Então, o mecanismo de verificação ele se faz necessário para que a gente possa realmente efetivar e que o aluno negro realmente ocupe a sua vaga, que é por direito. Bruno, desculpe, só para complementar de novo. O projeto das cotas para o acesso, inclusive não só a universidades, até em outros setores, ele tem que ser transitório, porque a gente quer superar, em busca da consciência humana sem qualquer discriminação, essa situação histórica que levou à dificuldade de oportunidades para a população negro, afrodescendente. Então, o ideal é que a cada 10 anos, pelo menos, a política de cotas seja avaliada. Lá na UERJ do Rio de Janeiro, tivemos uma experiência muito bonita, com pouco tempo, cerca de menos de 10 anos da experiência, se verificou que os alunos que ingressaram pelas cotas estavam com desempenho acadêmico, porque se garantiu não só o acesso, mas a permanência, superior até que a média dos alunos que entraram pelo sistema geral. Então, é a discriminação positiva, como dizem nos Estados Unidos, mas que não pode ser perene. Agora, eu estou surpreso de saber que tem gente que se bronzeia para cascatear que é negro. Isso aí é falta de caráter. Não é só no mundo da política que ele existe, infelizmente. Certamente. Deputado, obrigado. Deixa eu só complementar um pouquinho aqui em relação ao que o nosso secretário falou. Esse aluno da UFMG, tá nos jornais de hoje, ele se sentiu em situação muito ruim. Tá? Ele saiu da faculdade, né, que o ambiente não era propício para que ele continuasse frequentando a faculdade na cota de negros. Tá certo? Mau exemplo, né? Temos outra pergunta aqui na plateia. Quem é que vai fazer agora? Por favor, qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, qual é o seu curso, Gabriel? Eu faço Direito na Universidade Federal de Lavras e a minha pergunta é pro deputado. Eu queria saber isso. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre a apropriação cultural e se o senhor não acha que essa noção ela reforçaria a desigualdade racial. Sim, mas você que vai ter que me responder. O que é exatamente a apropriação cultural? De quem, sobre o quê? Bom, pelo que eu tenho conhecimento da apropriação cultural, seria quando um grupo utiliza algo que é característico de outro grupo. Por exemplo, o turbante, que é característico de... Uma bela discussão, né? Vamos ter que fazer uma lavra para ir fundo na questão. Todo bem cultural, ele é, por natureza, socializável. Se eu resolver usar um kippah, se eu resolver usar uma bata africana, e eu tenho ancestralmente origens africanas, mas nunca tive preocupação de afirmar isso. Agora, quando vem o IBGE e pergunta a cor, aí eu olho, coloco, já fiz essa experiência, uma folha de papel ofício e um envelope de papel pardo. Eu sou bem pardo, né, e não branco. Mas nunca fui discriminado na vida. Minha mãe, quando eu era pequenininho, passava Gumex no meu cabelo para ele ficar bem lisinho,
né? Só que desmanchava. No colégio vinha logo alguém, falava, levantava uma nuvem de poeira, é o antigo laqueio, o cabelo voltava a ficar como se dizia na minha infância. Olha o preconceito. Ruim. Cabelo ruim, vê se pode. Agora virou até moda. Ai, outro dia, um deputado me falou semana passada, ó, tem umas moças lá no fundo que estão dizendo que você usa peruca, porque não pode ser tão enroladinho assim, você já é coroa, devia ser mais ralo, imagina. Mas, de qualquer forma, eu acho que todo bem cultural, ele deve ser valorizado e socializado, não é uma apropriação. Está vendo esse anel de tucum? São muitos indígenas nas suas diferentes culturas que fazem, e tem um significado do elo do fazer com o coração, da ação com o sentimento, compromisso com o povo, tem todo um simbolismo. Eu uso e não me sinto usurpando direito de povo indígena. Aliás, quando eles vêm aqui e fazem suas barraquinhas, eu adquiro, dou para os meus amigos, que eu acho muito bonito isso. Então, a socialização é inevitável. O problema é você impor uma cultura aos outros, achar que não tem que usar turbante porque é feio. Mesmo a discussão lá na Europa é muito forte da burca, é um debate. As expressões culturais têm que ser respeitadas e socializadas. Eu acho que tem que ser democratizadas e não discriminadas, é claro. A gente tem que entender as diferenças. Satisfeito com a resposta, Gabriel? Muito obrigado. Então vamos aqui, parece que tem mais alguém querendo. Qual o seu nome? Oi, eu sou Amanda Laredo, lá de Belém do Pará. Eu estudo Direito na Universidade Federal do Pará. E a minha pergunta é direcionada ao deputado Jorge Silva. Aproveitando a temática da consciência negra, eu queria fazer uma análise do recente acontecimento da fala da socialite que proferiu ofensas à filha do ator Bruno Galhaço, porque o que me instigou a fazer a pergunta não foi o racismo explícito na fala dela, e se a indignação pelo fato da criança ter sido elogiada por ela ser bonita. Então, o senhor, como deputado que ocupa um espaço de poder, qual a sua opinião e que modos a gente teria para combater esse racismo velado contra os negros e o fato deles estarem ocupando cada vez mais o espaço de poder, principalmente na política? Como é que é seu nome? Amanda Laredo. Amanda. Muito boa pergunta, Amanda. Eu acho que em relação à posição da socialite, demonstra uma pessoa de uma pequenez muito grande, né? Uma pessoa assim sem um mínimo de humanidade, vamos dizer nesse sentido. Em relação, eu faço parte de um grupo, de um processo, de um momento em que os negros, somente 3% da população negra chegava à universidade, no final do século passado. Eu acho que aí a questão das cotas, eu acho que é um instrumento que realmente faz com que hoje 15% das presenças na universidade sejam de pessoas negras. Eu acho que é um instrumento fantástico do ponto de vista de inserção dessa maioria minoritária dentro do processo educacional. E eu vejo que a única maneira que nós temos de trabalhar é você fazer esse investimento em educação. Tá? Eu acredito que eu e o secretário hoje só estamos aqui em função das oportunidades que nós tivemos do ponto de vista educacional. Tá? A gente tem que... E oportunidades essas que nem sempre a população, a grande parte da população negra tem. Tá? Então, acho que essa é a minha resposta. Obrigado, deputado, pela sua resposta. O papo está ótimo, né, gente? Mas a gente precisa fazer um intervalo rápido. E a gente volta em instantes para continuar essa nossa conversa.